Começamos agora mais um capítulo do livro Devassando o Invisível, escrito por Ivone do Amaral Pereira. Trata de estudos sobre fenômenos e fatos transcendentes observados pela mediunidade, sob orientação dos espíritos guias da médium. Esse livro foi escrito em 1963. Capítulo 2. Como se trajam os espíritos. Os fluidos espirituais, que constituem um dos estados do fluido cósmico universal, são, a bem dizer, a atmosfera dos seres espirituais. O elemento de onde eles tiram os materiais sobre que operam, o meio onde ocorrem os fenômenos especiais, perceptíveis à visão e à audição do espírito, mas que escapam aos sentidos carnais, impressionáveis somente à matéria tangível. O meio onde se forma a luz peculiar ao mundo espiritual, diferente pela causa e pelos efeitos da luz ordinária, finalmente o veículo do pensamento, como o ar o é do som. Os espíritos atuam sobre os fluidos espirituais, não os manipulando como as pessoas manipulam os gases, mas impregnando o pensamento e a vontade. Para os espíritos, o pensamento e a vontade são o que é a mão para os encarnados. Pelo pensamento, eles imprimem àqueles fluidos tal ou qual direção, os aglomeram, combinam ou dispersam, organizam com eles conjuntos que apresentam uma aparência, uma forma, uma coloração determinadas, mudam-lhes as propriedades como um químico muda a dos gases ou dos outros corpos, combinando-os segundo certas leis. É a grande oficina ou laboratório da vida espiritual. Isso está em A Gênese de Allan Kardec, no seu capítulo 14, Os Fluidos, parágrafo 13 e 14. Vale observar, meus amigos, que essa competência de criação não é dada a espíritos comuns como eu e você. Isso são espíritos mais elevados. As criações que nós, espíritos simples, somos capazes são aquelas criações simples que afetam a nossa própria vida, o nosso próprio ambiente, formando o nosso céu ou o nosso inferno, formando a nossa saúde ou a nossa doença, seja na vida física ou na vida espiritual. Continuando. Quando Joana d'Arc, a donzela de Orleans, era submetida a um daqueles terríveis interrogatórios que a história registrou no curso do processo da sua condenação, movida pela chamada Santa Inquisição, na França, um dos seus mais encarniçados verdugos ou juízes, justamente o bispo de Bourvaux, me perdoem a pronúncia francesa mal feita, fez-lhe essa pergunta ardilosa, tentando confundi-la. São Miguel te aparece desnudo? Pois sabe-se que um dos espíritos que a assistiam era por ela mesma considerado como sendo aquele santo da Igreja Católica, uma das imagens que ela se habituara desde a infância a ver e a venerar na pequena igreja da aldeia de Dom Remy, seu berço natal. Prontamente respondeu a donzela com outra interrogação, mas tão profunda, tão sutil e complexa, que não a poderia ter compreendido a crueldade do estreito cérebro de seus algozes, mas que a posteridade, nos dias atuais, devidamente compreende e explica à luz dos estudos transcendentais feitos pela terceira revelação, ou seja, pelo Espiritismo. Respondeu Joana d'Arc. Pensas que Deus não tem com o que vesti-lo? Respondeu Joana. Oh, Deus, o Criador onipotente, o artista inimitável, Senhor da beleza suprema, possui espalhados pela sua criação infinita, até dentro das próprias possibilidades psíquicas, vibratórias e mentais de seus filhos, os elementos e as energias que lhes permitem ataviar-se, uma vez desencarnados, consoante os seus próprios gostos artísticos ou simplesmente práticos, tais quais os encarnados.
A revelação espírita fornece as bases necessárias à compreensão do atraente fato, pois tanto nas obras de Allan Kardec como nas do seu eminente colaborador Leon Denis, encontraremos fartos esclarecimentos quanto à possibilidade da confecção espiritual de um traje, desde aquele figurino usado pelos habitantes do mundo invisível. Citaremos alguns desses trechos esclarecedores, apenas visto ser impossível citar todos eles, dada a variedade do que poderemos a respeito encontrar. Além dos parágrafos de A Gênese, citado acima, leremos ainda o terceiro do mesmo capítulo. Diz ali, entre aspas, no estado de eterização, o fluido cósmico não é uniforme, sem deixar de ser etéreo, sofre modificações tão variadas em gênero e mais numerosas talvez do que o estado da matéria tangível. Essas modificações constituem fluidos distintos, que, embora procedentes do mesmo princípio, são dotados de propriedades especiais e dão lugar aos fenômenos peculiares ao mundo invisível. Dentro da relatividade de tudo, esses fluidos têm para os espíritos, que também são fluídicos, uma aparência tão material quanto a dos objetos tangíveis para os encarnados, e são, para eles, o que são para nós as substâncias do mundo terrestre. Eles os elaboram e combinam para produzirem determinados efeitos, como fazem os encarnados com os seus materiais, ainda que por processos diferentes. Faço eu, a leitora, uma observação. Nós que estamos encarnados, temos os nossos corpos em determinada frequência de onda vibratória. Então, nós tocamos nos objetos que são feitos da mesma frequência de onda vibratória, certo? Nos planos espirituais, a frequência de onda vibratória é outra. Então, esses espíritos tocam objetos da mesma frequência de onda aos quais são eles feitos. Então, para eles, todos esses objetos são tangíveis, eles podem tocar nesses objetos. Os espíritos, quando descem para o nosso padrão vibratório, eles conseguem atravessar paredes, são passíveis de toda essa materialidade, certo? Já no plano espiritual, eles não conseguem fazer isso, porque os objetos do lado de lá, do lado espiritual, na frequência de onda em que eles vivem, tudo é compatível uma coisa com a outra, certo? Então, tudo lá é, entre aspas, matéria para eles, mas não para nós. Então, uma construção espiritual feita aqui, no nosso nível, ele é transpassado por nós. Nós atravessamos as construções espirituais deles. Será que eu me fiz entender? Acho que sim. Continuando a nossa leitura. No capítulo 8 de O Livro dos Médiuns, diz ali do Laboratório do Mundo Invisível, existe longa e substanciosa revelação da força criadora dos espíritos desencarnados, os quais, utilizando-se da matéria própria do mundo invisível, ou seja, o fluido cósmico que enche os espaços sem fim, a este manejam de sorte a construírem o que bem desejarem, como o poder que o pensamento e a vontade lhes concedem. O assunto das citadas revelações se refere a uma aparição masculina que trazia nas mãos uma caixa de rapé. Dentre a copiosa contribuição que servirá de base para a nossa exposição, destacaremos os trechos seguintes das perguntas feitas por Allan Kardec e das respostas fornecidas pelo Espírito de São Luís, um dos iluminados reveladores dos códigos do Espiritismo. Diz ali, entre aspas, dizes que era uma aparência, pergunta Allan Kardec, mas uma aparência nada tem de real. É como uma ilusão de ótica? Desejaríamos saber se aquela caixa de rapé era apenas uma imagem, sem realidade, ou se nela havia alguma coisa de material. Resposta de São Luís. Certamente
É com o auxílio desse princípio material que o perispírito toma a aparência de vestuários semelhantes aos que o espírito usava quando vivo. Segue-se o comentário de Allan Kardec, elucidativo e oportuno, para o qual remeteremos o leitor. Depois encontraremos o prosseguimento da lição com nova pergunta do codificador. Dar-se-á que a matéria inerte se desdobre? Ou que haja no mundo invisível uma matéria essencial capaz de tomar a forma dos objetos que vemos? Numa palavra, terão esses um duplo etéreo no mundo invisível, como as pessoas são nele representados pelos espíritos? Resposta de São Luís: não é assim que as coisas se passam. Sobre os elementos materiais disseminados por todos os pontos do espaço, na vossa atmosfera, têm os espíritos um poder que estáis longe de suspeitar. Podem, pois, eles concentrar a sua vontade, esses elementos, e dar-lhes a forma aparente que corresponda à dos objetos materiais. Ou seja, eles podem copiar. Formulo novamente a questão, de modo categórico, a fim de evitar todo e qualquer equívoco. São alguma coisa as vestes que os espíritos se cobrem? Resposta: parece-me que a minha resposta precedente resolve a questão. Não sabes que o próprio perispírito é alguma coisa? Ou seja, meus amigos, o perispírito é um tipo, uma qualidade de matéria. Matéria essa perecível, que vocês vão poder estudar em outros livros, certo? Podem ver aqui mesmo no canal, Perispírito e suas modelações, um livro magistral que explica tudo sobre o perispírito. Continuando. Resulta dessa explicação que os espíritos fazem passar a matéria etérea pelas transformações que queiram e que, portanto, com relação à caixa de rapé, o espírito não a encontrou completamente feita. Ele mesmo a fê-la ele próprio, no momento em que teve necessidade dela, por um ato de sua vontade. E do mesmo modo que fez, pôde desfazê-la. Outro tanto, naturalmente, se dá com todos os demais objetos, como vestuários, joias e etc. Será assim? Resposta de São Luís: mas evidente que sim. A caixa de rapé se tornou tão visível para a senhora que se trata, que lhe produziu a ilusão de uma tabaqueira material. Teria o espírito podido torná-la tangível? Para a mesma senhora? Resposta: teria. Tê-la-ia a senhora podido tomar nas mãos, crente de estar segurando uma caixa de rapé verdadeira? Resposta: sim. Se a abrisse, teria achado rapé? E se aspirasse esse rapé, ela o faria espirrar? Resposta: sem dúvida. Pode então o espírito dar a um objeto não só forma, mas também propriedades especiais? Se o quiser, responde São Luís, baseado nesse princípio, foi que respondi afirmativamente às perguntas anteriores. Tereis provas da poderosa ação que os espíritos exercem sobre a matéria, ação que estáis longe de suspeitar, como eu disse há pouco. Eu, meus amigos, reforço aqui essa explicação. Essa competência é para os espíritos mais elevados, não é para espíritos como nós outros, eu, você. Lembremos que Jesus produziu pães e peixes para milhares de pessoas, porque Jesus era um espírito especial. Jesus era um espírito com competências especiais. Jesus foi quem modelou o nosso planeta Terra para a nossa habitação. Então, assim como Jesus reproduziu pães e peixes, e as pessoas saciaram a sua fome com esse alimento produzido pelo fluido cósmico universal, pela vontade de Jesus, os espíritos mais superiores também poderiam produzir objetos que nós podemos tocar. Espero que tenha ficado claro. Continuando a leitura. E assim prossegue a lição, num encadeamento atraente que conviria o leitor apreciar.
Ainda no volume A Gênese, também no capítulo 14, parágrafo 14, veremos o seguinte: algumas vezes essas transformações, ou seja, dos fluidos espirituais, a partir do fluido cósmico universal, resultam de uma intenção. Doutras são produto de um pensamento inconsciente. Basta que o espírito pense numa outra coisa para que essa se produza, como basta que modele uma área para que esta repercuta na atmosfera. É assim, por exemplo, que um espírito se faz visível a um encarnado que possua a vista psíquica, ou seja, que tenha mediunidade sobre a aparência que tinha quando estava vivo, em que o segundo conheceu, embora haja ele tido, depois dessa época, muitas encarnações. Apresentam-se com o vestuário, os sinais exteriores, enfermidades, cicatrizes, membros amputados, etc., que tinha. Faço eu novamente uma observação. Por que ele faz isso? Para que ele possa ser reconhecido pela pessoa a quem ele está se mostrando. Certo? Continuando. Nas obras de Leon Denis, vamos encontrar o precioso argumento a cada passo, confirmando tudo quanto os videntes têm revelado sobre o vestuário dos espíritos. No capítulo 20 de Noé Invisível, Aparições e Materializações de Espíritos, é farto e encantador o noticiário a respeito, desenvolvendo explicações sobre o modo por que operam as entidades desencarnadas, ao desejarem criar algo, e dos elementos ou matérias sutis que se servem para tanto. Citaremos pequenos trechos, convidando o leitor a uma consulta a todo o belo capítulo da Gênese. Entre aspas, as próprias nebulosidades, agregados de matéria cósmica condensada, germens de mundos que na profundeza dos espaços se mostram, os telescópios vão reaparecer na primeira fase das materializações dos espíritos. É assim que a experimentação espírita conduz às mais vastas consequências. A ação do espírito sobre a matéria nos pode fazer compreender de que modo se elaboram os astros e se consuma a obra gigantesca do cosmos. Mais adiante destacaremos, entre aspas novamente, numa sessão, o espírito de Lélia forma com um sopro aos olhos dos assistentes um tecido leve de gaza branca que se estende pouco a pouco e termina por cobrir todas as pessoas presentes. É um exemplo de criação pela vontade, que vem confirmar o que dizíamos no começo deste capítulo. E mais além ainda, entre aspas, recordamos também o caso de Emma Hardinger, assinalado pelo Sr. Colville. Diz ali, apareceu ela com um vestido de rainha das com um vestido de rainha das fadas, que trouxera muito tempo antes em sua mocidade. Neste caso, como em alguns outros, a aparição parece ser mais que simples imagem mental, exteriorizada pelo espírito, e que adquire bastante consistência para ser percebida pelos sentidos. Não somente o espírito domina os elementos sutis da matéria, de modo a impressionar a placa sensível e os órgãos dos videntes, mas nas aparições visíveis para todos, onde pode ainda reproduzir, pela ação da vontade, as formas que revestiu, os trajes que usou na terra, que lhe permitem fazer-se reconhecido. Este é, com efeito, o objetivo essencial de tais manifestações. Daí as roupagens, vestes, armas, acessórios com que se apresentam as aparições. Na excelente obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor, no seu capítulo 20, A Vontade, também ali Leon Denis encontraremos este pequeno trecho, além de outros favoráveis à nossa tese de que seria fastioso citar aqui. Diz no livro: em todos os domínios da observação,
achamos a prova de que a vontade impressiona a matéria e pode submetê-la a seus desígnios. Esta lei manifesta-se com mais intensidade ainda no campo da vida invisível. É em virtude das mesmas regras que os espíritos criam as formas, os atributos que nos permitem reconhecê-los nas sessões de materialização. Ora, assim sendo, sentimos-nos à vontade sobre tão sólidas bases para descrever o que desejamos. Não recorreremos aqui a Ernesto Bozano, nem a William Crookes ou Akasov, embora certa de que também em suas obras encontraríamos elementos que confirmariam o que conosco se tem passado no decurso de nossas atividades mediúnicas. Meus amigos, tudo isso é possível e tudo isso tem acontecido constantemente. Nas sessões de materialização, os espíritos trazem flores que dão às pessoas, as pessoas podem tocar nesses objetos, guardá-los. Tudo isso é real, embora possa parecer fantasioso para muitos que não estudam e ainda não viram tais fatos. Por hoje ficamos por aqui. Aguardo a todos em breve para continuarmos esse estudo. Abraços!